Bom, nesse vídeo quero falar com vocês sobre uma lista de dispensa que deve ocorrer no Remo ainda nessas próximas janelas, né? Tanto agora no início de junho quanto em julho. Não ficaria surpreso se mais jogadores deixassem o clube, que vamos combinar. Já tivemos vários apenas nesse meio do ano, né? Então, alguns nomes que já vinham sendo especulado que iria sair. Acho que o mais óbvio dele seria o Ítalo, por exemplo. Teve a sua saída decretada recentemente e aí acredito eu que até pela sequência de resultados, acho natural alguma saída de jogadores. Foram várias as contratações na janela, ainda tem vários nomes sendo especulados, como trazemos todos os dias aqui no canal, mas não ficaria surpreso de mais 4, 6 jogadores deixassem o clube. Vamos falar de um exemplo aqui, igual o Alan Rodrigues, né, um jogador que não jogou contra o Atlético Paranaense, mas se você for ver, é um atleta que não tem tido muitas participações. A última partida que ele havia jogado tinha sido ainda no duelo contra o Vila Nova e diante do Curitiba. É um reserva imediato, então quando tem uma suspensão, o Reinaldo não vai poder jogar, ele joga ali pelo lado esquerdo, seja de lateral esquerdo ou zagueiro, né? Ele pode fazer essas duas funções. O paraguaio de 24 anos que está emprestado pelo Rosário Central. Eu ficaria surpreso se o Rosário Central, por exemplo, emprestasse ele com outro clube, né? Porque quando o jogador já está emprestado, geralmente espera até o final da temporada para encontrar um novo clube. Enfim, não ficaria surpreso se isso acontecesse. Para lembrar que foram apenas 6 jogos no Brasileirão, então ele poderia defender outro time da Série B. Nesse ano ele já tinha passado também pelo Cerro Porteño e não tinha tido uma grande sequência de apenas nenhum jogo, né, nesse ano, bem diferente das últimas temporadas, tanto pelo Cerro Porteño quanto pelo Rosário Central, onde chegou a fazer em 2023 42 jogos, 1 gol e 5 assistências, e pelo Cerro Porteño em 2022 42 jogos, 3 gols e 10 passes. Enfim, acho que é um bom jogador, mas não tem conseguido se encontrar até aqui. Obviamente, né, não quer dizer que, meu Deus, tem que sair e tudo mais, porque ainda assim é uma peça importante. A Série B ainda é muito longo, daqui para novembro, dezembro, pode ter ainda um jogador que hoje não está jogando, que até pode estar aqui nesse vídeo e vai ver, termina com uma peça importante, né, no final da temporada. Mas enfim, certamente com um custo bem mais alto da folha, tendo vários jogadores que não têm conseguido atuar com frequência, igual o Alan Rodrigues. Dos últimos 8 jogos, jogou apenas 2. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Só antes de dar uma sequência, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Falta aqui menos de 1.300 inscritos para chegarmos nos 70 mil. E aí vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do seu clube do coração. Então, se você quer concorrer, já se inscreva, deixe seu like, que certamente nos ajuda bastante. Lembrando que aqui nós postamos em média, né, 3, 4 vídeos por semana apenas do Remo, no mínimo aí vai sair isso aí para vocês. Enfim, ainda mais com o mercado de transferências aberto, já se inscreva, deixe seu like, que nos ajuda bastante, beleza? Bora falar aqui de mais um, que seria o Rafael Castro, jogador que tem nessa atual temporada apenas 12 jogos. Também jogou contra o Vila Nova, contra o Atlético Paranaense e contra o Paysandu lá ainda na final, naquela ocasião, apenas no finalzinho, né? Entrando 13, 14 minutos para o fim. Chegou na temporada passada vindo do 13 e tinha feito 16 partidas, uma peça importante na reta final da Série C, e nesse ano não tem conseguido jogar. Foi titular apenas no início ali se você for ver aqui, né, do estadual, e o último jogo na derrota para o Criciúma de 2-1. Começou aí a Série B, ele nunca mais jogou como titular, não é à toa que na competição principal somente 2 partidas, né? Então é um nome também que não ficaria surpreso se tivesse escanteado e o Remo encontrasse outro clube para negociar o jogador, que tem aí 28 anos de idade. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários se faria uma diferença, se você gostaria que continuasse ou não, até porque já tem um tempo, né, que não tem sido uma peça tão importante. Mais um aqui também nesse setor defensivo, né? Um lateral esquerdo, um zagueiro, agora um lateral direito, seria o Thales, que já não vem tendo grandes participações desde o final do ano passado. Chegou vindo do São José, jogador bem jovem, né? Chegou com 23 anos e nessa atual temporada entrou em campo em apenas uma vez, que foi no duelo contra o Paysandu, faltando 2 minutos para o fim, né? Então certamente não está numa boa sequência. Ele estava recuperando de um problema físico, por isso que não teve mais aparições, principalmente no campeonato estadual, né? Então, no ano passado foi uma peça importante. Se você ver aqui, de março até maio, ele teve ali participações como titular. Depois, né, com uma lesão, acabou ficando afastado, principalmente na reta final da Série C. E agora, para esse ano, né, retornando aos poucos. Quem sabe um empréstimo para ele jogar com mais frequência. Obviamente é um jogador que já está perto do fim do contrato. Pelo que eu vi aqui, o contrato dele com o Remo é só até o final dessa temporada. Tem 25 anos, certamente tem muito potencial. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer? Valeria a pena, né, emprestar o jogador? Quem sabe para ter mais rodagem? O espaço para comentários está aberto.
Mais um aqui também que eu estou um pouco decepcionado, eu esperava um pouco mais, é o Dodô, que se você for ver até aqui, né, na Série B, 7 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência, e das últimas 5 partidas que ele participou, entrou em campo em 4 delas, faltando ali 14, 15 minutos para o fim. Não tem conseguido ser uma peça importante, um titular. Na minha opinião, se ele tivesse inclusive bem, o Regis nem teria necessidade de ter sido contratado, né? Então, começa a temporada como titular, inclusive quando você vê aqui, né, na estreia contra o São Francisco, 2 gols e uma assistência, depois ainda mais assistência contra o Capitão Poço, Caeté e gol contra o Santa Rosa. Desde então, esse gol contra o Santa Rosa no dia 30 de março, não marcou mais nenhum gol e não deu nenhuma assistência, né? Então começa muito bem todas as participações no Paraense, mas de lá para cá não tem conseguido ser uma peça importante. Lembrando que 2 anos atrás ele foi bem pelo Atlético Goianiense, conseguiu acesso à Série A. Naquela ocasião, somente Série B foi muito bem. 14 jogos, 2 gols e mais 3 assistências naquela ocasião. Enfim, jogador com passagens pelo Fortaleza, Chapecoense, Atlético Mineiro. Não acho que ele deveria sair, né? Até porque ainda vai ser uma peça importante. Mas dependendo das contratações para esse setor, igual tá o Christian Ortiz sendo especulado, né, do Sport argentino. Eu acho que perderia um pouco mais de espaço e até para dar uma aliviada na folha, né, não ficaria surpreso se algo nesse sentido acontecesse. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, estou curioso para saber. Mais um aqui também que a torcida deve até ter esquecido, né, que está no elenco, é o Daniel Cabral, jogador de 23 anos, que não entra em campo já tem um bom. Tanto que se você for ver, a última atuação dele, dos 5 jogos que ele fez nesse ano, foi no duelo contra o Atlético Goianiense e Vila Nova, né, lá no meio de maio. E aí, a última partida mesmo como titular, não fez nenhuma, né, porque ele estava anteriormente no futebol português. Enfim, chegou com uma grande expectativa, não foi o que aconteceu. Vai lembrar também que ele estava lá no Estrela Amadora de Portugal, onde jogou apenas nos jogos da categoria de base, revelado na base do Flamengo, até chegou a fazer algumas partidas, né, 2020, 21 e 22 pelo Flamengo, onde naquela ocasião jogou 6 partidas como profissional. O que aconteceu? É que ele teve um problema físico em 2023, onde ficou um ano fora, né? Em 2023 não atuou por nenhuma equipe, aí volta em 2024, passa ainda pelos treinos do Flamengo, lá no futebol português, e vem para o Remo, inclusive com empréstimo pelo Estrela Amadora, né? Que certamente não deve estar satisfeito com o nível de jogos que ele tem feito e minutagem, só para você ter uma noção, né? Já vai fazer logo mais de 45 dias que ele não entra em campo. E o último jogo que foi relacionado foi no duelo no clássico, né? Mas enfim, mais nos jogos em casa que ele tem ficado no banco de reservas e não tem entrado. Outra situação bem parecida também com o volante Madison, né? Os dois ali no mesmo setor. Somente 2 partidas, tudo bem, né? Que eles estavam no ABC, mas ainda assim, se você for ver que o último jogo dele pela equipe do Remo foi no duelo contra o Curitiba, entrou faltando 22 minutos e entrou faltando 9 minutos no jogo contra a equipe do Vila Nova. Depois nem sequer, né, ficou no banco de reservas, nunca começou nenhuma partida como titular. Enfim, o Madison também não ficaria surpreso se estivesse nessa lista, né, de dispensas para o decorrer da temporada. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Tem um nome também bem polêmico que seria em relação ao Viseu, que até agora não conseguiu entregar, tem um custo bem alto, então tudo isso tem que ser analisado, né? Já completou 10 partidas na Série B, ou seja, não poderia ir para um outro clube da segunda divisão e não acho que ele teria espaço na Série A, mercado hoje na Série A. Talvez um futebol da Tailândia, por exemplo, Japão, acho que sim, mas na Série A não e nem na Série B, porque ele não poderia mais jogar por outra equipe, né? Então, rescindiria com ele, Gustavo? Você acha que ele tem que sair a qualquer custo? Não, porque ainda pode ser uma peça importante, mas se vai ter um dos maiores salários do elenco e ficar no banco, se você conseguir um outro clube para pagar esse salário, né, ele ir para um outro time e você usar esse valor para contratar uma peça mais importante, seja um volante, um meia, um ponta direita, um outro centroavante reserva, eu acho que é o melhor a ser feito. Só para você ter uma ideia, não marca desde o duelo contra a Ferroviária, lá no dia 6 de abril, né? Isso, abril. Então tem muito tempo realmente. Até aqui apenas um gol na Série B, 3 pelo Remo. Com o centroavante são números bem ruins e a torcida já tem ficado no pé, principalmente depois desse jogo, na derrota por Paysandu nesse clássico. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. No ataque já teve algumas saídas, mas outra que eu não ficaria surpreso seria o Maxwell, que passa por alguns problemas físicos também, mas não joga desde abril desse ano, já não vinha sendo uma peça importante, 13 jogos e 4 gols, 3 partidas só na Série B, ou seja, poderia se transferir para uma outra equipe da segunda divisão. Eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer nesses nomes que eu trouxe aqui para vocês, ponta esquerda, outro centroavante aqui, o Viseu, que eu acho que poderia sair. Vou deixar aqui para vocês o link aqui embaixo da Foot Fanatics, com várias opções de camisas do Remo e de outros clubes nacionais, e outras sugestões de vídeos, tudo aparecendo aqui para vocês na tela final agora. Muito obrigado a todos e até mais.